Você já se sentiu como uma presença espectral em sua própria família? Uma sombra invisível lançada por trás do brilho de alguém que aparentemente não poderia errar? Essa tem sido minha vida em poucas palavras, crescendo ao lado de meu ilustre irmão, a criança de ouro, a menina dos olhos do meu pai. O nome dele é Jamie, mas vamos chamá-lo de O Sol. Sempre parecia que todos os cômodos em que ele entrava eram imediatamente iluminados por sua presença, deixando eu, Max, simplesmente aproveitar o calor de seu brilho, ou congelar na sombra, dependendo de quem você perguntar. A antecipação do casamento de Jamie enviou uma onda de entusiasmo por nossa família, suas próximas núpcias foram o destaque do ano. Enquanto isso, eu tentava me misturar com o papel de parede, despercebido e imperturbável. Mas não comparecer nunca foi realmente uma opção, a voz estrondosa de meu pai deixou isso claro. Você vai ao casamento do seu irmão, ou seus pagamentos de mensalidades acabaram, declarou ele sem um pingo de hesitação, a tensão pairando no ar como uma nuvem de tempestade eletrificada. Mas aqui está uma reviravolta intrigante para você. O que acontece quando a criança ignorada finalmente interrompe a narrativa? E se, do nada, a sombra piscar com sua própria luz? Acontece que eu tinha um cartão na manga, e minha revelação mudaria o roteiro com o qual eles se sentiram tão confortáveis. Com um encolher de ombros casual, coloquei-o em nossa conversa uma tarde e observei sua expressão mudar da certeza morta de um general para a rara surpresa de um sujeito sendo destronado. Você pode querer repensar esse ultimato, eu disse, minha voz calma, desmentindo a avalanche emocional dentro dele. Porque na verdade estou ganhando mais do que você. O choque o silenciou. De repente, aquele boato se expandiu como uma nuvem de espanto, cujas bordas tocaram meu pai e meu irmão, o sol, de maneiras que eu nunca esperava. Naquele momento, eu não era apenas a sombra atrás do sol, eu era Max, lançando luz por conta própria. A profunda reverência que meu pai tinha por Jamie sempre foi uma fonte de frustração silenciosa para mim. Como alguém compete com o perfeito? A resposta, ao que parece, é simples: você não. Você forja seu próprio caminho, independentemente das expectativas e hierarquias familiares dos outros. Seu favoritismo sempre foi flagrante, um holofote gritante sobre Jamie enquanto eu era empurrado para o lado. Não se tratava apenas de ir para a faculdade chique que eu queria, Prestige University, seu nome como um sonho distante, apenas para ser empurrado firmemente para a opção local para que o querido Jamie não se sentisse eclipsado. O que estava por trás das exigências de meu pai era muito mais do que o desejo de me ver assistir a um casamento. Era uma compulsão manter intacta a imagem fabricada da família, à custa da individualidade. Mas essas eram óticas orçadas que eu não estava mais disposto a financiar. Então, quando soltei a bomba na mesa da sala de jantar sobre meu sucesso financeiro, a cadeia de comando oscilou, oferecendo um vislumbre da vida livre de algemas tradicionais. Foi assim que decidi encarar esse evento familiar. Fingir que tudo estava perfeitamente bem tornou-se minha tática de sobrevivência, as paredes do estoicismo protegendo a tempestade fervente abaixo. A fachada delicada que tive que manter era menos para o bem deles e mais para o meu. Se perguntado, e seu pai agora? Eu simplesmente diria, estou pronto para reescrever minha própria história. Título: Um conto de dois irmãos e uma divisão familiar. Instalando-me no ambiente do outono de 2023, enquanto as folhas douradas e crocantes cobriam suavemente nosso jardim da frente, me vi entrincheirado em uma batalha familiar que parecia se aprofundar a cada ano que passava. Eu sou Sawyer Thompson, um jovem de 22 anos que sempre lutou para ser a figura sombria na narrativa da minha família. Meu irmão, Dylan, o filho de ouro, tinha seu casamento marcado para 15 de outubro, um evento que meu pai insistiu que eu comparecesse, mesmo que isso significasse aproveitar minhas mensalidades da faculdade para garantir minha presença. Crescendo em Richmond, Virgínia, eu era rotineiramente esquecido em favor de Dylan. Meu pai, Robert Thompson, nunca escondeu sua preferência por seu primogênito. Sempre foi sobre as realizações de Dylan. Seus troféus de futebol alinhavam-se nas prateleiras da sala de estar, e cada quadro de honra e certificado de conquista era rapidamente emoldurado e exibido. Enquanto isso, minhas conquistas mal ganharam um vislumbre, escondidas no canto de nossa vida familiar. O último episódio de nossa saga de irmãos veio com as núpcias iminentes de Dylan com sua namorada da faculdade, Natalie, um casamento que foi definido para ser uma produção digna de uma grande melodia histórica.
O casamento, que acontecerá no opulento Jefferson Hotel, prometeu uma montagem de florais requintados, jantares gourmet e um quarteto de cordas. No entanto, o brilho da elegância não fez nada para mascarar as fissuras dentro de nossa família. Veja, minha aceitação na Universidade de Stanford um ano antes foi uma ocasião importante para mim, uma prova de minhas próprias capacidades além da sombra que minha família costumava lançar. Mas para meu pai, a notícia era mais responsabilidade do que vitória. Faculdade local, ele insistiu, um mantra que priorizava o status quo do favor familiar sobre meu crescimento pessoal. Seu raciocínio era um lembrete indelével do favoritismo profundamente arraigado. Não queremos que Dylan se sinta inadequado de forma alguma. Diante do ultimato sobre o casamento de Dylan, decidi quebrar a ilusão cuidadosamente selecionada do controle patriarcal de meus pais. O que meu pai não sabia, ou talvez se recusasse a reconhecer, era a realidade de que minhas habilidades e dedicação em desenvolvimento de tecnologia e codificação freelance já haviam garantido uma independência financeira que ele não podia ameaçar. Só no verão passado, consegui obter ganhos que superassem seu salário anual. A revelação da minha segurança financeira desencadeou um silêncio atordoado em nossa última discussão. Minha mãe, Olivia, com os olhos suavizados em compreensão, agarrou minha mão debaixo da mesa de jantar. Eu tinha seu apoio tácito, embora expressar isso sobre a harmonia familiar fosse algo que ela raramente arriscava. Pai, eu disse, recostando-me na cadeira com uma indiferença calculada, agradeço tudo o que você fez, mas financeiramente, estou coberto. Eu escolho meu destino. Mas a escolha permaneceu, comparecer ou não comparecer. De minha parte, não foi motivado pelo ressentimento em relação a Dylan. Ele e eu navegamos em nosso relacionamento como diplomatas cautelosos. Dylan nunca foi intencionalmente malicioso, em vez disso, ele era um benfeitor passivo do favoritismo de meu pai, uma dinâmica que muitas vezes ele parecia alheio, apanhado nos elogios que lhe eram feitos. Enquanto me preparava para embarcar em meu voo de volta para a Califórnia para o semestre, lutei com lealdades divididas, um elemento de amor fraternal contra minha própria independência emergente. Eu poderia, com clareza, observar o maior dia de meu irmão como meramente um espectador, aplaudindo como fui treinado para fazer, ou havia mais neste capítulo da minha vida? Para o casamento do meu irmão, não tenho má vontade, nem desejo roubar seu trovão. No entanto, uma voz que insistentemente clama por minha própria identidade agora desafia a narrativa estabelecida por minha família. À medida que a história se desenrola, estou inclinado a encontrar um equilíbrio, abrindo um caminho onde laços familiares e aspirações pessoais possam coexistir sem que um eclipse o outro. Nessa névoa familiar de expectativas e escolhas está a pergunta perene: quem sou eu em meio a essa paisagem de favoritismo e individualidade? Por enquanto, pelo menos, a resposta reside suavemente em minha busca pelo crescimento, onde lanço as bases para um novo capítulo, independentemente de onde as divisões ou reconciliações familiares possam nos levar. Complete a parte 2. Sawyer navega pelas complexidades da identidade e da família. Moldando um futuro sem abrir mão do passado familiar. Fique ligado para mais aventuras no coração e na mente do segundo filho. No mundo da dinâmica familiar, o respeito e a igualdade muitas vezes se encontram chocalhando dentro das restrições da tradição e do favoritismo. Este não é apenas um caso de uma criança de ouro eclipsando o resto, é sobre como esses desequilíbrios podem distorcer as perspectivas e corroer o núcleo de uma unidade familiar. Vamos nos aprofundar no conto de Tessa, nossa protagonista, que está na encruzilhada do dever e da autodescoberta. Seu pai, o Sr. Edwards, vive dentro de uma convicção inabalável que há muito acorrenta qualquer tentativa de imparcialidade dentro da família Edwards. As sombras de preconceito que cobriam sua visão significavam que seu irmão, Alex, com seu sorriso luminoso e realizações estelares, se tornava o sol em torno do qual a família girava. No entanto, ao se concentrar inteiramente no brilhantismo de Alex, Edwards falhou em apreciar o brilho único que a própria Tessa possuía, um que não desapareceu na sombra, mas sim um testemunho de força interior e resiliência. Enquanto o Sr. Edwards intimida as mensalidades e os deveres familiares, Tessa se encontra em um momento crucial. Permanecendo resoluta com a percepção de que suas realizações não precisam mais da aprovação perdida da família, ela revela sua independência autoconquistada por meios financeiros, um passo que surpreende seu pai e reescreve a dinâmica de seu relacionamento. Foi uma afirmação, tão vibrante quanto qualquer elogio formal, simbolizando uma ruptura com a necessidade paralisante de validação. No entanto, esse triunfo não foi apenas um avanço financeiro.
pintou em cores vivas as profundezas de sua autoestima. Tessa sempre viu suas atividades educacionais como uma passagem para a fuga e a transformação, um cinzel metafórico não apenas esculpindo seu próprio caminho, mas também desbastando as barreiras inflexíveis das expectativas preconcebidas estabelecidas por sua família. A insistência de Edwards em frequentar a faculdade local estava supostamente enraizada em evitar a discórdia. Não deixe seu irmão se sentir inferior, ele ecoava. Mas essas palavras refletiam uma insegurança mais profunda, o medo do desequilíbrio e, talvez inconscientemente, a quebra de uma hierarquia familiar de longa data. Essa era uma hierarquia projetada não por malícia, mas sim por um legado geracional muito enraizado para ser desmantelado sem causar ondulações. Mas não nos esqueçamos do próprio Alex. Por trás de cada carismático líder reside nuances de incerteza. A face pública da confiança muitas vezes mascara sombras de dúvida, e em momentos longe dos holofotes, Alex luta com as expectativas de sucesso perpétuo. A revelação de Tessa não foi apenas uma mudança familiar para ele, ela desbloqueou um medo raramente expresso, de que todas as conquistas pudessem ser obscurecidas por suposições e preconceitos não examinados. À medida que a história se desenrola, Tessa luta para entender como crescer na identidade de alguém não é apenas sobre vitórias pessoais, mas encontrar o equilíbrio entre o eu e a identidade coletiva. Ao desafiar o preconceito profundamente enraizado, Tessa começa a navegar no labirinto íntimo de redefinir a coesão familiar. É uma jornada que revela a intrincada trama de respeito, respeito mútuo e autorrespeito, que floresce quando os irmãos vão além da comparação e os pais honram solenemente a jornada singular de cada criança. Em última análise, esta narrativa examina as mudanças sísmicas e os tremores sutis causados pela autodescoberta e pela coragem de interromper um sistema de crenças arraigado. Tessa aprende que o crescimento real geralmente envolve confrontar mitos queridos e, por meio da vulnerabilidade e da comunicação, promover um ambiente onde cada membro se sinta visto em sua narrativa não filtrada. O respeito nunca floresce no silêncio ou na complacência. Ele germina em meio ao diálogo onde as verdades fundamentais são desafiadas e celebradas, revelando uma paisagem onde cada voz não apenas importa, mas ressoa. E quando Tessa começa a costurar fios de compreensão, ela convida sua família a não simplesmente comparecer a um casamento obrigatório, mas a escolher a participação no tecido emergente de igualdade e reconhecimento que considera cada membro inestimável. Não há resolução absoluta aqui, a vida raramente oferece tal simplicidade. Mas ao longo desse caminho complexo, Tessa embarca em uma busca incansável pela harmonia. Ao fazer isso, ela involuntariamente se torna um catalisador para a mudança dentro da família Edwards, acendendo uma luz que nem sombras nem iluminações podem extinguir. Por meio do equilíbrio e do empoderamento, Tessa exemplifica por que a balança de respeito e individualidade deve pesar uniformemente para que qualquer história familiar realmente progrida. Título: A Verdade Golden. Parte 4. A Vindicação. Sair das sombras da indiferença manipuladora de meu pai era como rasgar a pesada cortina que havia velado minha vida por anos. Meu pé hesitou na escada rangente daquela casa de sonhos desfeitos enquanto eu contemplava a revelação que acabará de desencadear. Quer saber, pai? Tornou-se meu grito de guerra, uma declaração de independência. Em cada grama da minha voz, em cada tremor do meu coração, eu havia deixado de lado as correntes que ele tão habilmente usava para me prender à sua visão míope. Meu irmão de ouro, Oliver, tinha sido a menina dos seus olhos desde o dia em que gritou seu primeiro lamento. Esbanjado com elogios e regado em privilégios que deveriam ter pertencido a nós dois, ele se aqueceu preguiçosamente ao sol da aprovação eterna de nosso pai. Eu, por outro lado, era apenas um pano de fundo sombrio para sua luminescência, uma constelação esquecida no vasto firmamento familiar. Voltar do casamento foi como respirar depois de um longo mergulho. A cerimônia foi o palco perfeito, não apenas para Oliver exibir sua felicidade doméstica, mas para eu revelar a verdade que eu, Lila, mantive meticulosamente em segredo. Meu pai, é claro, continuou com seu monólogo paterno, tão perdido em sua idealização do mito da família que provavelmente nem percebeu que os pratos que eu segurava haviam quebrado no chão da cozinha. Veja, minha decisão de salvaguardar minha independência financeira não foi apenas rebelião, foi salvação. Afogar-se silenciosamente abaixo de suas expectativas nunca teria me permitido encontrar o equilíbrio. Eu havia garantido uma carreira, preenchido minha vida com um trabalho significativo e construído uma fortaleza de autoestima que seus olhares desdenhosos nunca poderiam penetrar. Minha educação em uma universidade de prestígio me armou, não com troféus para acumular poeira, mas com confiança inabalável.
Na noite da revelação, o ar da noite envolveu a casa como uma colcha grossa, enjoando meus sentidos enquanto eu entrava no caos agitado por minha declaração. Minha mãe, querida, doce e cúmplice mãe, lançou olhares nervosos entre meu pai e eu, seus dedos delicados traçando a toalha de mesa como se procurassem coragem embaixo dela. Oliver, seu sorriso tão dourado quanto as abotoaduras personalizadas que usava, murmurou algo sobre ciúme, certamente apenas ouvido pela metade por aqueles que estavam presentes. Isso não é mais da sua conta, eu disse, minha voz firme como a estrela do norte. Minha vida é minha para pilotar, não sua para dirigir. A incredulidade pintada no rosto de meu pai era uma obra de arte que esperei anos para ver. Era como se minha voz tivesse soprado fogo em uma noite fria de inverno, dissipando a névoa gelada que há muito se instalava nos cantos da casa de nossa família. E a lealdade familiar, ele rebateu, sua voz entrelaçada com desespero escondida atrás de um verniz de autoridade. A ironia de suas palavras ecoou através de mim como um vento oco sussurrando através de árvores estéreis. Lealdade, um conceito que ele distorceu em condenação sempre que convinha, uma moeda negociada apenas dentro dos limites de suas expectativas. A narrativa que se desenrolou então, em suas tentativas de recuperar o controle, foi uma que eu havia ensaiado inúmeras vezes em minha mente. Uma defesa calculada do status quo em que ele envolveu minha vida. Mas com um simples suspiro, dispersei essas ilusões. O sorriso que apareceu em meus lábios não era de crueldade, mas de compreensão da liberdade que lutei com unhas e dentes para reivindicar. Caminhando pela soleira, deixando-os ferver no ensopado de seus ideais ultrapassados, senti um desafogamento. A brisa que sussurrava as árvores na garagem parecia um aplauso sussurrado de todos aqueles que, como eu, já ousaram divergir de um caminho definido por outros. O reflexo do meu carro brilhava com promessa sob o luar, uma carruagem de prata para me levar adiante para a vida do meu projeto. A estrada se estendia diante de mim como um capítulo não escrito. Cada milha que coloquei entre mim e aquela morada de legado equivocado era uma sílaba de libertação, cada curva uma inflexão de novos começos. Enquanto as estrelas piscavam com aprovação acima, eu sabia que não estaria sozinho. Meu caminho estava impregnado de verdade, a bússola do meu coração infalível. A história de Lila, a criança não dourada, continuaria a esculpir destinos além dos limites superficiais da rivalidade familiar. Eu não seria mais um espectador secundário em minha própria vida. Agora, o mundo era meu público, mas o mais importante, eu era o autor de uma história empoderada. Enquanto a noite pintava minha jornada em tons de meia-noite, lembrei-me de uma verdade inegável. Embora o amor nem sempre venha embalado nas formas que esperamos ou dos quadrantes que antecipamos, ele continua sendo uma força inflexível. E naquele momento, livre da história e sem limites em propósito, meu espírito voou, livre e desacorrentado. Certamente. Aqui está a quinta parte com uma nova versão. No rescaldo dessa discussão cheia de tensão, me vi sentado em meu quarto, as paredes ecoando com memórias de ressentimentos passados. As palavras de meu pai reverberaram em minha mente, uma batida implacável de seu tratamento preferencial para meu irmão de ouro. Sempre foi assim, Adrian, meu ilustre irmão, não podia errar aos olhos de nosso pai. O convite de casamento parecia mais uma convocação para assistir ao clímax de nossa saga de rivalidade entre irmãos. Ao ponderar sobre o delicado equilíbrio entre expectativas familiares e aspirações pessoais, uma determinação começou a endurecer dentro de mim. Eu não permitiria que uma vida inteira de queixas acumuladas ditasse meu futuro. Reuni meus pensamentos, canalizando-os em uma determinação inabalável de abrir meu caminho, livre das sombras lançadas pela dinâmica familiar. No dia seguinte, sentei-me com meu pai na sala de estar, a luz da manhã lançando longas sombras sobre o tapete estampado. Meu coração batia forte a cada segundo que passava enquanto me preparava para revelar minha decisão, uma escolha que poderia potencialmente cortar os laços de maneiras mais profundas do que eu pretendia. Pai, comecei, escolhendo minhas palavras com cuidado, pensei muito sobre sua exigência de comparecer ao casamento de Adrien e decidi que não irei. Eu entendo as consequências que você está ameaçando, mas preciso que você perceba que meu futuro não é um peão a ser alavancado ao seu capricho. Ele olhou para mim, incrédula, gravando linhas em seu rosto. Você está cometendo um erro, Alex, respondeu ele, sua voz misturada com incredulidade e frustração. Família é tudo. Sem ele, o que você tem? Respeito, pai, eu respondi, respeito é tudo. Fui esquecido por muito tempo e é hora de me defender.
Estou orgulhoso do que conquistei, e se você reconhece ou não que isso depende inteiramente de você. Mas não vou deixar que isso me defina. Houve uma longa pausa, cada segundo se estendendo por uma eternidade. Eu observei enquanto sua expressão mudava, lampejos de compreensão se misturando com sua teimosia paterna. Esta foi uma aposta importante, e eu sabia disso. Eu estava bem ciente das fissuras que tal posição poderia criar. Mas a alternativa, viver em obediência silenciosa, era uma asfixia existencial que me recusei a suportar. Finalmente, ele falou, uma nota de resignação tingindo sua voz. Entendo, ele murmurou, balançando a cabeça lentamente, como se reconhecesse pela primeira vez o peso dos padrões em que estamos enredados há anos. Se é isso que você acredita que precisa fazer, que assim seja. O alívio que me inundou foi inesperado, como se uma barragem tivesse se rompido, permitindo que uma onda de emoção limpasse as camadas de ressentimento acumulado. Essa libertação recém-descoberta foi agridoce, marcada pelo conhecimento de que tais posições nunca são feitas isoladamente, eles ondulam através do tecido da família. Nos dias que se seguiram, uma paz tranquila se instalou sobre mim. Permaneci fiel ao meu curso, cuidando dos meus estudos e me concentrando nos sonhos que nutri naqueles momentos em que as expectativas familiares pareciam opressivas. E enquanto o espectro da pendência de Adrian núpcias se aproximavam, encontrei consolo na certeza de minha decisão, uma decisão que era só minha. Quanto ao meu pai, nosso relacionamento assumiu a qualidade de uma dança empolada, hesitante, cautelosa, mas sustentada por uma esperança frágil. Talvez, com o tempo, houvesse cura, um reconhecimento mútuo de que a aceitação e o respeito são os alicerces do amor. Até então, eu me contentava com o conhecimento de que, ao escolher meu caminho, havia abraçado minha autonomia, traçando um curso em que o ditame de outro não dominava mais minha vida. No silêncio daqueles dias reflexivos, folheei minha carta de aceitação para a prestigiosa universidade, o emblema do meu desafio e do meu futuro. Representou mais do que uma oportunidade acadêmica, era a bússola pela qual eu pretendia navegar nas águas desconhecidas de minhas ambições, livre das restrições dos sonhos de outra pessoa. Com clareza, comecei a redigir uma carta para meu irmão, estendendo meus sinceros votos de felicidade. Ao fazer isso, reconheci que, embora nossos caminhos fossem diferentes, eles não precisavam estar em oposição. Este era meu ramo de oliveira, um símbolo de paz na intrincada tapeçaria da saga de nossa família. E com o passar dos dias, senti os ventos da mudança sussurrarem para mim as canções de um futuro sem amarras, vivo com a promessa de infinitas possibilidades. Meu pai exigiu que eu comparecesse ao casamento do meu irmão de ouro, ameaçando cortar minhas mensalidades. Eles ficaram chocados quando revelei que ganhava mais do que ele. Meu pai sempre me tratou como a criança da família que é esquecida. Ele estava simplesmente apaixonado por meu irmão. Ele continua. Você sabe o que? Eu não me importo se você foi aceito em alguma faculdade de prestígio, você tem que ir para a faculdade local porque não queremos que seu irmão tenha ciúmes de você. Então você sabe o que, caras? Eu fingi que estava tudo bem. Eu respondi. Quer saber, pai? Enquanto as palavras pairavam no ar, minha mente disparava. Como nossa dinâmica familiar chegou a esse ponto? Uma vida em que as conquistas foram marcadas pela inveja e pela comparação. Decidindo dar um passo atrás, comecei a questionar a validade das motivações ditadas pelo medo do ressentimento. Meu pai, Thomas, recusou-se a ver a injustiça de suas ações. Seu foco inabalável em Ryan, meu irmão, criou uma hierarquia tácita dentro de nossa família, um infeliz legado de favoritismo. No entanto, aqui estava eu, em uma encruzilhada, fortalecido pela independência e pelo conhecimento de que só eu tinha a chave para o meu futuro. Apesar de abrigar amargura, meu objetivo era encontrar uma solução, não um conflito. Diante do ultimato de meu pai, escolhi superar a coerção. A faculdade oferecia mais do que educação, prometia uma fuga, um lugar onde eu poderia me definir, livre de constrição familiar. Portanto, decidi forjar meu caminho, sabendo que era um passo em direção à autenticidade e à autodescoberta. A capacidade de financiar minha educação de forma independente tornou-se meu escudo e meu distintivo de honra. Embora essa decisão tenha azedado nossos laços familiares no curto prazo, ela acabou remodelando nosso relacionamento. Gradualmente, por meio de mudanças sutis e novas perspectivas, a percepção de meu pai começou a evoluir.
Não foi uma transição fácil, no entanto, minha determinação de ser visto como mais do que um rival de meu irmão acabou dando frutos. Em última análise, a tensão serviu como um catalisador, uma ruptura necessária de padrões de longa data. Isso me ensinou a importância de permanecer firme diante da adversidade, o valor da autoestima e a coragem de redefinir os relacionamentos. Esta não foi apenas uma vitória para mim pessoalmente, foi uma revolução silenciosa para nossa família. E assim, se confrontado com um dilema semelhante, lembre-se, você é seu maior defensor. Priorize seus sonhos, porque respeitar a si mesmo é o primeiro passo para ganhar o verdadeiro respeito dos outros. Abrace sua narrativa e não tenha medo de tomar as rédeas de sua jornada. Obrigado por ouvir minha história. Para mais contos perspicazes e lições de vida, certifique-se de se inscrever em nosso canal e fique ligado para mais histórias cativantes.